Bem-vindo ao nosso canal, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui juntos para mais um vídeo devocional para a glória de Deus. E hoje eu queria convidar você a refletir sobre um assunto que é um assunto tão importante, que é a oração. Mas eu queria que você ficasse até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que nós falaremos desse assunto a partir da perspectiva do modelo de oração que o nosso mestre Jesus nos deu. E talvez seja uma perspectiva que você não tenha visto até o dia de hoje. Mas eu tenho certeza que isso tocará profundamente o seu coração. Mas antes, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar com as pessoas que você conhece, para que o máximo de pessoas sejam alcançadas com essa palavra. E nós sabemos que no Sermão do Monte, uma das frases, um dos momentos, um dos trechos mais conhecidos é quando Jesus nos dá um modelo de oração. E esse modelo de oração que é tão conhecido e que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu queria, nesse momento, mesmo que de forma prática, mas sem ser simplista, convidar você a refletirmos sobre esse modelo de oração. Eu já gostaria de iniciar, em primeiro lugar, compartilhando o óbvio para você, porque o óbvio ele precisa ser dito. É que esse modelo não é uma réplica de oração. É interessante porque nos versículos anteriores, Jesus está nos ensinando a não fazer vãs repetições. E aí depois ele dá esse modelo de oração. E as pessoas, às vezes, por não interpretar versículos anteriores, acabam replicando essa oração como se fosse uma reza. Então a primeira coisa que aprendemos é que este modelo não é uma réplica, mas um direcionamento para que você possa fazer as suas orações alinhadas com o coração de Deus. Eu queria compartilhar isso em alguns pontos práticos, dividindo essa oração não de forma hierarquizada, mas de forma didática, para que você possa entender as nuances desse modelo tão profundo. Então vamos começar, obviamente, pelo começo. Como é que Jesus inicia essa oração? Jesus inicia essa oração dizendo Pai. Ele poderia ter começado esta oração de qualquer forma. Eu sei que você sabe, mas a Bíblia ela revela vários traços do caráter de Deus. Mas Jesus decide começar o modelo de oração falando com Deus na perspectiva da sua paternidade. Então você sabe o que eu aprendo? Que Jesus está nos ensinando de forma prática e profunda que a forma de adentrarmos na presença de Jesus é através da filiação. Isso é extraordinário porque quem introduz na história a paternidade de Deus é o próprio Jesus no Novo Testamento. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus é o seu Pai. É por isso que ele inicia não dizendo que ele é Senhor, não dizendo que ele é Salvador, não dizendo que ele é soberano, embora ele seja tudo isso, mas inicia falando da paternidade de Deus, Pai. Depois disso, Jesus ele traz a irmandade que nós temos. Jesus fala que ele é o nosso Pai, que ele é o meu Pai, mas ele não diz meu Pai, ele não diz seu Pai, ele diz Pai nosso. E aqui está a segunda verdade. A segunda verdade é que, embora Deus seja o seu Pai, você não é filho único. Então não ache que Deus vai atender os teus caprichos como um pai que atende os caprichos de um filho solitário e mimado. Porque embora ele seja seu pai, você também tem irmãos. A gente vê muito discurso, muitas pregações, muitas canções triunfalistas e que voltam o discurso para o ego do homem. E às vezes parece que Deus só tem nós como filhos únicos. Mas eu preciso dizer a você que Deus é seu pai, mas Deus é o nosso pai. Porque Deus, ele tem filhos e você precisa orar com esse entendimento. E aí ele diz assim, Pai nosso. Então ele diz a paternidade de Deus. Depois Jesus, nesse modelo de oração, introduz a nossa irmandade, a nossa família, mas depois
Mas Jesus nos mostra onde Deus está, porque esse relacionamento, embora seja íntimo e paterno, precisa ser um relacionamento reverente, porque Deus é o nosso Pai, mas Ele está nos céus. Logo, a paternidade de Deus precisa ser uma paternidade reverente. Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E eu pergunto a você, será que é nós que vamos tornar Deus santo? Não é isso que o modelo de oração diz. O que Jesus está dizendo é que o desejo do coração dele é que Deus seja santificado, e também na raiz dessa palavra tem um sinônimo de glorificação, que Deus seja glorificado através de nós. Então é como que se nos princípios, na prioridade da oração, sempre você precisa entender que o desejo de glorificar ao nome de Jesus precisa ser prioridade na tua pauta de oração. Santificado seja o teu nome. Mas um desejo prioritário que Jesus expressa: venha a nós o teu reino. Eu sei que você tem seus caprichos, eu também tenho os meus. Eu sei que você tem as suas prioridades, eu sei que você tem a sua lista de afazeres, mas o reino de Deus, ele precisa ser prioridade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe por que ele diz isso? E eu queria chamar a sua atenção aqui, porque é possível desejar o reino de Deus de acordo com a tua vontade, mas não basta o anseio pelo reino de Jesus se isso não for alicerçado na vontade dele. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí ele dá um modelo de como essa vontade deve ser desejada. Como é que ele diz? Assim na terra como é no céu. O que é que Jesus está dizendo? Pai, que a tua vontade seja estabelecida aqui, da mesma forma que é estabelecida no céu. E você sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso, que lá no céu não existe outra vontade que dispute com a vontade de Deus. Nos céus não existe outra hipótese e outro desejo a ser atendido de nenhum anjo, de nenhum querubim, de nenhum serafim, senão a vontade de Deus. Enquanto aqui na terra nós queremos que a vontade nossa concorra com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, porque no céu não existe concorrência com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus vai começar a fazer o que chamamos de petições. E ele vai fazer 3 tipos de petições: pão, perdão e proteção. E o que é que eu aprendo antes de adentrarmos nessas 3 petições? É que o desejo pelo nome de Deus ser glorificado, o anseio pelo reino dele e o profundo desejo pela vontade de Deus estabelecida precisa vir antes do teu desejo por pão, por perdão e por proteção. Eu sinceramente acho que nesse aspecto a ordem da oração ela foi intencional, tá? Mas também nós aprendemos que nesse texto, neste modelo, Jesus está nos ensinando a pedir pelas coisas simples. E qual é a primeira coisa que ele pede? O pão nosso, porque o Pai é nosso, mas o pão também é nosso. Então, da mesma forma que Deus é o nosso Pai, você precisa entender que você precisa desejar que Deus supra as suas necessidades e a dos seus irmãos. O pão nosso de todos os dias? Não. Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o que é que eu aprendo aqui também? Eu aprendo aqui que quando Jesus nos ensina a orar pelo pão de hoje, às vezes você pode ter a impressão que é um Deus ditador que está regulando as suas necessidades, mas na verdade é um Deus que quer que você se relacione com ele, porque se ele te ensinou a pedir o pão de hoje, é para que você volte amanhã, talvez por causa do pão, mas em algum momento você voltará pelo relacionamento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Você precisa ter momentos de confissões de pecados na tua vida de oração. Pontue, reconheça as suas vulnerabilidades, porque Deus, ele quer perdoar as tuas ofensas, e Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Perdoai as nossas ofensas. E aqui ele dá uma métrica. Talvez essa é uma das verdades difíceis de engolir. Mas ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Porque eu não sei se você sabe, mas se não for a graça de Deus, nós cairemos. Se não for a misericórdia profunda de Jesus, nós nos dobraremos à tentação. E quando você ora para não cair em tentação, você está manifestando a sua dependência do Espírito Santo
misericórdia de Deus. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Você sabe o que isso significa? O fim desse modelo de oração é Cristo apontando aquele que é digno de glória. Porque uma oração bíblica é uma oração que inicia apontando para Deus e conclui-se apontando para Deus. Que você possa ser abençoado com esta reflexão e que o Senhor possa aprofundar a tua vida de oração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.